Olá, eu sou o pastor Zé Roberto. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder fazer uma aula, assistir uma aula sobre escatologia. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E essa é a aula de número 6, e onde, embora já é a aula de número 6, já é o 10º vídeo. Então, eu te convido a depois pesquisar no canal os vídeos sobre o tema escatologia que nós estamos estudando, tá ok? Então deixa eu diminuir aqui, sair um pouquinho de cena e vamos dar sequência. Nós estamos aqui falando de uma visão geral dos eventos escatológicos, e a aula de hoje será o assunto ressurreições, aula de número 6. Ressurreição é um tema muito importante, tá? Eu já começo falando o seguinte: não existe na Bíblia a palavra reencarnação. É muito comum as pessoas confundirem ressurreição com reencarnação, ok? A Bíblia fala que ao homem está destinado uma só vida, né? Vindo depois disso o juízo, uma só vida, tá? E não tem lógica a gente acreditar na reencarnação, até tendo em vista tudo que a gente vai estudar aqui. Se eu acreditar em reencarnação, eu tenho que anular tudo que nós vamos falar aqui. Se eu acreditar em reencarnação, tá? Numa evolução da pessoa à medida que ela vai morrendo e vai nascendo novamente, reencarnando, e ela vai aperfeiçoando, a gente vai anular o sacrifício da cruz de Cristo, né? A gente vai anular a história do Evangelho, tá? O assunto aqui não é reencarnação, então a gente não vai entrar em detalhes, não é uma aula sobre por que nós não cremos na reencarnação. Respeito quem crê dessa forma, mas segundo a palavra de Deus, a gente não pode defender essa teoria. Essa teoria não tem base, não tem embasamento bíblico. Pode ter base em outras filosofias, outros pensamentos que eu respeito, cada um tem o seu pensamento, ok? Mas biblicamente a gente acredita em ressurreição, e graças a Deus, né, que esse é o nosso tema, tá ok? Graças a Deus que essa é a nossa fé. Vamos dar sequência aqui. Então, o que a gente vai estudar no tópico ressurreições? A gente vai falar um pouco sobre o Antigo Testamento, pouca coisa, ok? Um pouco sobre, aliás, um pouco não, muito sobre o Novo Testamento, ok? Vamos aí estudar os tipos de ressurreições. Os tipos de ressurreição. A gente vê na Bíblia muitos termos aplicados à ressurreição. A gente vai ver cada um deles, mas na realidade ele se divide em quantos tipos, tá? Ela faz várias menções à ressurreição, mas em quantos tipos se divide, tá? A gente precisa analisar também, segundo o ponto de vista escatológico, tá? Em que momento essas ressurreições vão acontecer, tá? Haverão ressurreições, em que momentos elas vão acontecer? A gente vai estudar também a ordem das ressurreições, ou a sequência quando elas vão acontecer. A primeira que acontece, depois a segunda, e a gente vai analisar os tipos de ressurreição, a hora, né, o momento que eles vão acontecer, e também a sequência delas. A gente vai meditar um pouquinho, nós vamos meditar um pouquinho também a respeito da lei da respiga, que é uma lei do Velho Testamento, que ela tem um paralelo com a ressurreição. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, é muito, muito legal. Paulo cita, e as pessoas às vezes podem não associar com a lei da respiga. Nós vamos também meditar algo muito interessante: como serão os corpos ressuscitados, né? A gente conhece bem o nosso corpo. Como será o corpo de alguém ressurreto? Tá ok? Bom, acima de tudo, a gente vai estar analisando a ressurreição sob uma perspectiva escatológica, tá? Sempre visando os últimos dias, tá? Analisando a segunda vinda de Cristo.
A Bíblia cita situações onde há, vamos chamar de restauração à vida. Tá? A Bíblia menciona como ressurreição, desculpe, mas na realidade está falando de uma restauração à vida. O que a gente vai analisar são ressurreições onde o corpo ressurreto ele vem diferente do corpo inicial, que é esse que a gente conhece, tá? Mais para frente vai ficar claro isso. Eu espero. Bom, no Antigo Testamento, os judeus tinham uma expectativa de uma ressurreição, tá? O Antigo Testamento associava a esperança da ressurreição à esperança messiânica do dia do Senhor. Tudo que os judeus pensavam em termos de ressurreição estava associado ao dia do Senhor, tá? Aliás, eu vou dizer uma coisa: se nós pegarmos, né, não sou eu que digo, só, nós pegamos, se a gente excluísse tudo que o Novo Testamento fala, a gente poderia acreditar que haveria uma ressurreição geral, como acreditam alguns. Tá? Alguns acreditam que há uma ressurreição geral onde todo mundo vai ressuscitar no mesmo dia. Mas a Bíblia não diz isso. Tá? Por isso que a gente vai estudar a ordem, né, a hora e a sequência. A tal ressurreição geral, ela não existe. Bom, em Daniel, a gente está vendo alguma coisa do Antigo Testamento. Em Daniel, a ressurreição 12:2, né? Daniel 12:2, é vista como um acontecimento posterior à época da tribulação, sob o Desolador. Então, a gente estudou as 70 semanas de Daniel, já viu um pouco do gráfico, os irmãos já estão experts aí no assunto. Então, a profecia de Daniel, das 70 semanas, leva à expectativa da ressurreição no final da tribulação, com a vinda do Messias para eles, que para nós é o Senhor Jesus Cristo. Tá ok? O que diz lá no versículo? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tá ok? Então, a Bíblia no Velho Testamento fala sobre a ressurreição, é uma esperança, é uma expectativa que os judeus tinham. O que mais que a gente vê aqui? Em Isaías, a gente vê a ressurreição sendo apresentada em um momento de indignação de Deus. Tá? Ele cita a ressurreição, mas um momento de indignação. E os teus mortos e também o teu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar, olha a indignação, os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Tá? A gente não vai discutir muito isso, a gente está de olho numa visão escatológica. O Novo Testamento ele começa falando, por exemplo, em João, né, a respeito de uma ressurreição como uma esperança associada ao último dia, ou o dia do Senhor. O que diz lá em João, capítulo 11, versículo 24. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. O Senhor Jesus, ele cita a ressurreição aqui. Aí responde Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Tá? Por que Marta cita isso? Porque nós estamos na fase da transição do Velho para o Novo Testamento. A Marta, como judia e como todo judeu, tinha essa expectativa de ressurreição do último dia, tá? Que dá até a entender uma ressurreição geral, ok? Jesus ele vem e fala o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá? O objetivo desse tema aqui, desse texto, não foi explicar as ressurreições, a gente compreende ela,
analisando os diversos textos, tá? Mas a gente tem que começar a ler. Aliás, nós iremos ler, desculpe, essa aula aqui vai ser... Nas outras teve um monte de figurinha, quem gosta de figurinha, não vai ter tanta figurinha nessa aqui, né? Mas vai ter muito versículo bíblico. Então a gente vai ler bastante Bíblia, tá? Não vai ficar muito no que eu estou falando, que a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e citando o versículo, a gente vai, nós iremos estar falando muito a respeito dos versículos, as citações bíblicas, e tentando analisar, embora que elas sejam quase que autoexplicativas, né? Mas é importante a gente fazer algum comentário, tá? Vamos lá. A ressurreição é uma doutrina, tá? Ela é um ensino da palavra de Deus, tá? Cristão tem que saber o que é isso. Pessoa que se diz evangélica e não sabe nada sobre ressurreição, escuta, o que você está fazendo na igreja? Você está fazendo o que na igreja? Se você não tem uma expectativa sobre arrebatamento, e quem fala de arrebatamento fala de ressurreição, né? O que é o evangelho para você? O evangelho é vir, ouvir uma boa palavra, o evangelho é ouvir a palavra, sair feliz, sair com uma esperança, uma expectativa, sair motivado por Deus. Isso é o evangelho para você? Isso é alimento diário. Isso é alimento diário. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é a Bíblia toda, é a palavra de Deus toda, é compreender, né? É crescer na graça e no conhecimento. Tá? É importantíssimo, né? Cada papel na igreja, cada trabalho na igreja tem o seu papel, tá? O culto, o louvor, os ensinamentos, a escola bíblica dominical como ensinamento, tudo na igreja tem uma função para que você cresça na graça e no conhecimento. Todas as atividades da igreja, todos os trabalhos da igreja são um esforço da igreja para que você cresça na graça e no conhecimento, né, para que marchemos em direção à glória. Agora, não dá para você ficar muito tempo indo na igreja e não saber nada sobre ressurreição, não saber nada sobre arrebatamento, né, nada sobre para onde vai o seu corpo quando você morre, né? A gente não pode. Nós temos a palavra de Deus, temos mestres. O que não falta hoje em dia são informações na internet para ficar, sabe quando a pessoa está num mar, está dentro de um barco sob um lago enorme, com milhões de litros de água, e a pessoa está morrendo de sede. Não dá. Você tem a palavra de Deus, você tem a igreja, Deus levantou homens e mulheres para ensinar. Vai atrás. Aliás, esses trabalhos aqui que estamos fazendo visam dar uma contribuição, né? Vamos lá. A ressurreição, ela é uma doutrina, é um ensinamento da palavra de Deus. Tem gente que acha que doutrina doutrina é cortar cabelo, doutrina é passar batom, não passar batom, saia curta, saia longa. Não. Isso aí são usos e costumes. Podemos até dizer a doutrina dos usos e costumes, mas aquela pessoa é doutrinada. Olha, doutrinada, para mim, pessoa doutrinada é uma pessoa que tem a doutrina da palavra de Deus na vida dela. Isso é uma pessoa doutrinada. Tá? Doutrinado, por exemplo, é quando os movimentos sociais querem defender as suas teorias e elas saem doutrinando as pessoas. Então, o movimento LGBT sai doutrinando as pessoas, o movimento comunista sai doutrinando as pessoas, o movimento esquerdista sai doutrinando, o movimento sei lá o que, sai fazendo as suas doutrinas. A igreja tem que doutrinar os seus discípulos, tá? Nós vamos limitar o estudo aos aspectos escatológicos ou proféticos da doutrina, tá? Então, não vou ficar, olha, teve lá Elias que ressuscitou, tal, outro lá, Eliseu, que ressuscitou um homem, não que Elias ressuscitou, que fez uma pessoa ressuscitar, o filho de uma mulher, o filho de um homem. Olha, não, a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mortos ressuscitaram. A gente não vai entrar nesse aspecto. Hebreus 11 fala que as viúvas receberam seus mortos. A gente não está falando de restauração à vida, a gente está falando de ressurreição
sob um aspecto escatológico, tá ok? Isso aqui já tem muita informação, tá ok? O que a nossa esperança é a ressurreição. Isso é, se nós ficarmos vivos, não seremos ressuscitados, tá ok? É necessário analisar a segunda vinda em sua relação com o plano de ressurreição, tá? Falar da vinda de Jesus Cristo, da sua segunda vinda. Primeiramente, ele veio. Qual é a primeira vinda? A gente acha que a primeira vinda é o arrebatamento. Esquece. A primeira vinda foi quando ele veio, como o Cordeiro de Deus, e se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Já falamos isso em algum dos vídeos atrás, tá? Agora, a sua segunda vinda, tá? A volta de Cristo, será num momento, ok? E ele voltará e as ressurreições estarão acontecendo, ok? Vamos notar que o tema da ressurreição de Cristo dominou o ministério dos apóstolos após a ascensão de Cristo, a ponto de quase excluir a sua morte. A gente quase não ouve falar da morte de Cristo no Novo Testamento. O foco foi a ressurreição. Essa é a nossa esperança. O foco foi a ressurreição. Olha só, em mais de 40 referências à ressurreição do Novo Testamento, com uma possível exceção de Lucas 2:34, o termo é usado em referência a uma ressurreição literal, jamais em sentido espiritual ou não literal, simbólico, né? E relaciona-se ao soerguimento, tá, do corpo físico. Está se referindo a um corpo que foi abatido e esse corpo soergueu, tá? Ele ergue novamente, ok? E essas mais de 40 referências, a tradução é ressurreição literal, tá? Tem gente que tenta espiritualizar, poxa, tem que forçar a barra para espiritualizar as 40 ou falar que são no sentido literal. Se a pessoa adotar tudo como literal, aí tudo bem, como espiritual, simbólico, provavelmente é quem está defendendo uma visão de uma ressurreição geral, ok? Bom, vamos falar sobre os tipos de ressurreição. A Bíblia fala de 2 tipos de ressurreição, tá? Quais são eles? Nas Escrituras, 2 tipos de ressurreição são previstos pelo plano de ressurreição de Deus, tá? Interessante que nós estamos falando de um plano. O que é um plano? Existe, quando se discute um planejamento, né? Planejamento, um plano. Há um planejamento divino para que as ressurreições aconteçam, tá? Deus projetou, Deus programou, tá? Vamos estudar um pouquinho o que é isso aqui. Tem hora, tem sequência, tem razões, tem objetivos, né? Isso, Deus é o planejador universal, né? Nós temos a ressurreição para a vida. Olha que legal. Ressurreição para a vida. Qual que é a outra? A ressurreição para o juízo. A gente vai resumir, tá, em duas grandes ressurreições. 2 momentos. Tá? 2 momentos não. 2 tipos de ressurreição. Tá? Aqui vai acontecer num momento único. E aqui vai acontecer em alguns momentos. Tá, ok? Então, se nós acreditarmos que há 2 tipos de ressurreição, a gente já faz uma distinção. A gente já começa a ver aqui que não haverá uma ressurreição geral. Mas alguém pode falar, não, vai sim, o justo e o ímpio vai se levantar junto. Tá? Vamos dar sequência aqui. Nós temos a ressurreição para a vida. E o que a gente aprende? Há uma série de passagens que ensinam essa parte característica do plano da ressurreição. Tá? Então nós temos aqui uma passagem bíblica. Lucas 14, 13 e 14. Antes,
ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Opa! Na ressurreição dos justos haverá recompensa. Já começa a entender alguma coisa. Outro episódio, Filipenses, capítulo 3, do 10 ao 14. O que nós temos aqui? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa ressurreição nós chamamos de a ressurreição, aquela de entre os mortos. Opa, peraí. Se vai entre os mortos e se ressuscita alguns, uma ressurreição de entre, não é a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição dentre os mortos, ou seja, Deus está fazendo uma distinção seletivo, ele vai entre os mortos e há uma ressurreição dentre os mortos. Aí a gente vai no versículo anterior, né? A ressurreição dos justos, ok? Se ressuscita dentre os mortos para receber a recompensa dos justos. Glória a Deus. Olha que interessante. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem a superior ressurreição. Ele faz uma distinção desta ressurreição aqui, pela ressurreição dos seus mortos, para obterem uma superior ressurreição. Tá? A gente pode lembrar do fato de Lázaro. Lázaro teve uma segunda oportunidade, né? Uma exceção é que o Senhor Jesus vai e dá oportunidade para ele. Lázaro não reencarnou, ele voltou no mesmo corpo, ok? E ele voltou a ter a mesma vida que ele tinha, tá? As pessoas que foram restauradas à vida tiveram uma ressurreição. Desculpa falar dessa forma, é como se fosse simples, né? Uma ressurreição simples, uma ressurreição comum. Puxa vida, em quem diria que um dia que eu falar que uma ressurreição ela é simples, ela é comum, né? Como se fosse que qualquer um é capaz de ressuscitar alguém, né? A Bíblia dá poder para isso, né? A Bíblia dá poder a qualquer crente orar e Deus ressuscitar. Muitas pessoas, né, pela oração foram ressuscitadas, tá? Mas isso não torna comum, né? Estou dando um exemplo aqui, tá? Porque eu não estou querendo usar a palavra inferior. Por quê? Porque Deus está falando de uma superior. Eu não quero usar essa palavra inferior, tá ok? Para ressurreição e restauração à vida, né? Que a pessoa revive e continua tocando a sua vida. Ele continua com o mesmo RG, mesmo CPF, tá ok? Mesmo tipo sanguíneo, né? Mas o foco desse versículo aqui não é falar que tem, eu acredito, sobre dois tipos de ressurreição, mas eles falam que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, sendo que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, não se venderam. Por quê? Porque eles queriam obter uma superior ressurreição. Ô irmão, se você entender o que é ressurreição, se você compreender um pouco do que está reservado no plano de Deus de ressurreições, você vai entender porque esses camaradas aqui foram torturados. Alguns foram torturados. Vai ler a história da igreja, querida, vai lá, né? Pessoas que eram amarradas no chão e se pegava a língua da pessoa, vamos dizer assim, com um tipo de um alicate, né? Uma ferramenta que o ferreiro pega para segurar os ferros, tipo de um alicate, uma troquez, e se puxava a língua da pessoa 1 metro para fora, sei lá, o tanto que ia para fora, né, para a pessoa negar Jesus. Quantas pessoas foram queimadas. Olha a história da igreja,
né? Quantas pessoas foram jogadas na arena dos leões, né? Quantos servos de Deus morreram, foram cortados ao meio. Acredita-se que Isaías foi um deles, foi cortado ao meio. Meu querido irmão e minha querida irmã, vai ver a história dos apóstolos, como todos morreram. Todos. Olha, temos que olhar para a tradição, não tem como. A tradição diz que todos tiveram uma morte violenta, né? Nenhum morreu bonitinho, não, assim, sabe? O único que morreu de velhice foi João, mas mesmo assim a história paralela diz que ele foi lançado num tacho de água quente, né? Irmãos, o que levou essas pessoas? Elas tinham uma esperança de uma superior ressurreição. A ressurreição é tua esperança. A ressurreição é uma esperança, meu querido. Não ignore esse assunto. Não comece a ver esse vídeo e abandone. Não, vá até o final. Deus vai falar com você. É importante você saber disso. Isso vai te trazer esperança, motivação, porque a ressurreição, a esperança da ressurreição, a esperança do arrebatamento é o que nos motiva. Outro versículo aqui, irmãos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Tá? A pessoa poderia talvez querer pegar esse versículo para defender uma ressurreição geral, mas eu reforço os anteriores que falam sobre o galardão e dentre os mortos. Olha, não vos maravilheis, porque vem a hora, há um momento, em que todos os que se acham nos túmulos, escuta, isso aqui não pode ser simbólico, jamais, isso aqui é literal, ouvirão a sua voz e sairão, né? Uma voz vai soar. É melhor ouvir a voz de Deus agora. Vai chegar um dia que Deus vai falar assim: vem, o mar vai dar seus mortos, as sepulturas vai dar seus mortos. Sob a voz do Todo-Poderoso, Ele vai dizer: vem. Ele vai chamar, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é onipotente, Ele tudo pode. E Ele vai dizer, venha. Ele vai chamar. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha que coisa tremenda. Um outro versículo acerca das citações sobre ressurreição no Novo Testamento. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele. Ele quem? Com Cristo, por 1000 anos. Então a gente já vê uma citação aqui de 1000 anos, tá, ok? Eu não sei se será possível, mas em um dado momento talvez a gente vai estudar Apocalipse. Apocalipse tem uma sequência, tá? Não é tão simples de entender lendo ele capítulo a capítulo, mas se você colocar os capítulos todos e organizá-los, você vai ver que ele tem etapas, tá? E a gente vê que tem a etapa do milênio. E a etapa do milênio acontece depois de uma certa ressurreição, tá? E olha, e a Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. A gente vai estudar essa primeira aqui, não é um único episódio, mas a primeira ela é composta de alguns episódios de ressurreição. Nós podemos dizer que existe a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, dentre os mortos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, tá? Olha que interessante, aquele que ressuscita na primeira ressurreição
sobre os tais, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? Aqui fala sobre segunda morte. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, escuta, só tem uma morte possível, salvo aqueles que serão arrebatados. Mas ao homem está ordenado uma morte, vindo depois disso o juízo. Se depois disso vem o juízo, e aí a Bíblia cita aqui uma segunda morte, essa segunda morte é posterior ao juízo final. E esse juízo aqui, estamos falando do grande trono branco. Em algum momento a gente vai falar sobre todos os juízos que existem na Bíblia do Novo Testamento. Tá? Os tribunais, né? O Tribunal de Cristo, o trono branco, a gente vai analisar um por um. Tá ok? O que mais que a gente pode analisar aqui? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá? Aqui é uma profecia para a noiva de Cristo. A noiva de Cristo que é arrebatada, casa-se com Cristo. E aí, agora a esposa de Cristo reinará 1000 anos. Bom, essas referências mostram que há uma parte do plano de ressurreição chamada de a ressurreição dos justos. Tá? Então a gente encontra a expressão ressurreição dos justos, a ressurreição dentre os mortos, uma superior ressurreição, a ressurreição da vida. Tá? E olha que interessante, não há uma ressurreição geral, hein? Olha, não há uma ressurreição geral. É uma ressurreição superior, tá? É uma ressurreição da vida, que nós chamamos de a primeira ressurreição. A ressurreição da vida, ela é a primeira ressurreição. Tais expressões levam a crer que há uma separação. A ressurreição de parte dos que estão mortos, a qual é deixada inalterada a condição de alguns mortos, enquanto os vivificados sofrem uma transformação completa. O que quer dizer isso aqui? Ó? Essas expressões aqui levam a crer, tá, que há uma distinção entre alguns que ressuscitarão. Ele faz parte, tá, alguns dos que estão mortos, a ressurreição de parte, não da totalidade, dos que estão mortos, a ressurreição dentre os mortos, a qual deixa inalterada a condição dos demais mortos. Então, se retira alguns mortos, ressuscitam, e os demais permanecem na marcha que estavam, inalterada a situação deles. Alguém concluiu o seguinte: se Cristo está vindo para ressuscitar os justos 1000 anos antes dos injustos, e a gente vai ver versículo bíblico que cita isso, tem versículo que demonstra essa separação de 1000 anos entre eles, tá? 1000 anos antes dos injustos, quer dizer, os justos vão ressuscitar 1000 anos antes dos injustos, tá? Seria natural e imperativo que essa primeira ressurreição fosse chamada ressurreição de entre os mortos. Então, os que são ressuscitados 1000 anos antes são retirados de entre os mortos, já que o restante dos mortos são deixados. Visto que essa ressurreição é composta de várias partes, tá? Esta qual? A primeira ressurreição. Ela tem alguns episódios, tá? Essa geralmente chamada a primeira ressurreição, podendo também ser chamada com maior clareza a ressurreição para a vida. Então, primeira ressurreição, segunda ressurreição. A primeira ressurreição, justos. Bom, é a parte do plano da ressurreição na qual os indivíduos são vivificados para a vida eterna. A ressurreição da vida, eles são vivificados para a vida eterna. Inclui todos os que em qualquer ocasião tenham sido ou venham a ser vivificados
para a vida eterna. Em qualquer ocasião. Por quê? Porque vai ter momentos diferentes para a ressurreição. Então, em qualquer ocasião, eles vão ser vivificados para a vida eterna. Todo aquele que for ressuscitado, vivificado, ressuscitado para a vida eterna, tá? Ele faz parte da ressurreição da vida. Olha que interessante. O destino, e qual que é o destino aqui? A vida eterna, não a condenação eterna. O destino, tá? O destino, a vida eterna. Não o tempo. Por quê? Ocorrerão em vários momentos. Então o tempo é de menos aqui em relação ao destino. Ele é importante, assim, o tempo tem a sua importância, mas o destino é maior. A importância, o foco maior é o destino, que vai estar em... porque o destino é a eternidade, a vida, a ressurreição da vida, serão vivificados, tá, ok? Não serão destinados para a morte. Esse destino é importante. Não o tempo, tá? É óbvio que eu não estou diminuindo o momento, tá? Porque eu quero ser ressuscitado se estiver morto no arrebatamento. Esse é o ideal, tá ok? Agora, a Bíblia fala que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, né, os que dormem, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, eu quero estar nesse grupo aqui. O crente tem que almejar esse grupo aqui, o que é arrebatado ou o que é ressuscitado no arrebatamento da igreja, que é um dos momentos. Tá, então, o destino, qual o destino? Vida eterna. Não o tempo. Determina a que parte do plano da ressurreição algum acontecimento deve ser atribuído, tá? Não para que o homem se perca, mas antes para que ele se arrependa. Deus busca, Deus se esforça para que o homem se arrependa, para que ele não seja condenado. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!